Fala, galerinha! Suas definições de podcast foram atualizadas. Está no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso Estação Trend. E hoje vai dar pano pra manga, viu? Trouxemos uma galera aqui bem polêmica, no ramo da literatura. Se vocês não estão preparados, consertem, apertem os cintos aí que o bicho hoje vai pegar. Mas, apresentando aqui a mesa, aquela que sempre me acompanha, do meu lado esquerdo, ela que é mais conhecida como Boca de Afofô, Bruna Bittencourt. Fala, galera! Hoje, como sempre, nós estamos trazendo convidados especialíssimos para enriquecer um pouquinho da sua tarde, da sua manhã, da sua noite, ou quem sabe da sua madrugada. Mas antes de eu apresentar os convidados de hoje, eu não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores. Momento Merchan. É claro. SPN Filmes, Lapa News, Alcev e Floras Brechóis. Muito obrigado. Esqueceu também de mencionar o nosso querido e amigo patrocinador, Bob's. Menino Bob's patrocina a gente, ó. Tivemos uma alteração nessa semana, que a Bob's decidiu que vai patrocinar a gente, então a gente já tá aqui, né? Alô, Bob's. Afirmando, Alô, Bob's, marquem o Bob's aí no Instagram e no YouTube, porque, né, já tá aqui. Mas vamos lá para eu apresentar os nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos, Antônio e Gabriel, galera do Folhetim. Obrigado. Antônio, que é o ilustrador das obras da Folhetim. Sou eu. E Gabriel, que é o queridíssimo escritor das obras. Isso. E para começar assim, vamos perguntar, Bruna, definam aí a Folhetim pela Folhetim. Quem é a Folhetim? Rapaz, a Folhetim é uma editora vira-lata. É uma editora que nasce da vontade de entregar de volta à população a literatura, né? A gente tem algumas análises sobre isso, mas basicamente é isso. É a vontade de encontrar meios para a literatura alcançar as pessoas, né? E para ser reempossada pela população, efetivamente, assim. Basicamente é isso, a Folhetim é isso. Antônio? Não, concordo. Eu explicaria só porque o que a gente discute muito é que a literatura ela foi se colocando, esse meio, assim, né? O meio da literatura, não a literatura em si, foi se colocando como algo muito afastado do povo, mais elitizado. Como você está se afastando do microfone. E muito ensimesmado. Não é um meio que está preocupado em alcançar mais pessoas, e sim em discutir com ele mesmo. E o que a gente quer é sair, furar essa estrutura aí. E me digam uma coisa, como é que surge essa parceria aí? Porque obviamente, que são artes bem opostas, né? A gente vem aí de uma... Se complementam, mas opostas. Como é que surge essa parceria? Vai lá, Dani. Pô, são 8 anos de amizade, né? É mais, né? Mais de 8 Sei anos, lá. acho que não, é 8 anos. Daqui a pouco a gente É que nem relacionamento, não pode errar a data. Pedro se complicou. Eu não lembro o dia, não, do nosso aniversário, mas são 8 anos de amizade. É verdade. E foram 8 anos marcados por um trabalho mesmo que a gente estivesse se divertindo, né? Porque a maior parte foi um período de vagabundagem. Mas ali havia trabalho, uma construção de alinhamento ideológico, espiritual, talvez. E quando a gente se encontrou numa situação trabalhando juntos numa empresa de proteção veicular, a gente afirmou mais um contato, assim, que eram 8 horas. Peraí. Vocês trabalharam aonde, rapaz? Numa empresa de proteção veicular, que é um setor que é o lado B das seguradoras de veículos. Isso, tipo, as seguradoras estão lá com fundos bancários, a proteção veicular é uma parada de... Como se diz? Associação, né? Na verdade, assim, só pra gente organizar cronologicamente, na verdade é o seguinte. A gente se conheceu, na verdade, na UFBA, né, na Universidade Federal. Muito porque nós dois íamos muito pouco às aulas. Então o pessoal tenta... Crianças não escutem isso. Isso, as pessoas tentam... Estudantes ignorem. Tentam atrelar a gente, assim como universitários, geralmente colocando isso no nosso currículo. Mas saímos a tempo, né? De escapar da formatura e levar isso adiante. Qual era o curso? Eu fazia bacharelado em interdisciplinar E eu fazia artes visuais, artes plásticas. E aí a gente se encontrava ali, começamos a conversar. E aí eu tive em São Paulo.
Foi a única vez que eu fiquei fora da Bahia. Eu só fiquei fora da Bahia, graças a Deus, na minha vida, durante uma semana, até então. Que eu fui lá em São Paulo, tive uma paixonite por uma professora, eu fui lá. E eu achei as pessoas de São Paulo, assim, que elas lidavam com a cultura, pegando com guardanapo na cultura, sabe? Elas não tinham um domínio da própria cultura. E elas tinham um desconhecimento muito profundo sobre o restante do Brasil, de modo que eu criava a Bahia que eu queria. E toda a Bahia era possível para aquela pessoa. Falar para um paulista sobre a Bahia é como você ser japonês e vir aqui e falar sobre o Japão. Você inventa... É meio que como se fosse um fenômeno da caverna, né? Que está na caverna, que descobre a luz, acaba descobrindo um tesouro precioso, na verdade. Exato. Quer dizer, eles estão vivendo ali, o que vai chegando, né, sobre o mundo exterior para eles, são sombras, né? Exato. E aí eu fui percebendo aquilo, eu falei, caraca, se eu voltar com mais 5 aqui, eu domino essa cidade. A minha sensação foi essa. Eu, pelo menos o campo cultural. Eu era um menininho, assim, apaixonado pela professora, eu cheguei lá, estava conversando com o doutor da USP, e o doutor da USP parando para me ouvir. Eu falei, rapaz, se eu voltar aqui com mais 5 baianos, eu tomo esse negócio aqui. Aí eu fui e voltei. E aí eu falei, vou montar um grupo e tal. E aí já tinha alguns notáveis, assim, né? Tinha Antônio, que sempre se destacou, pessoa muito louca. Né? Sempre, mesmo na UFBA, que é um ambiente, assim, de uma... Excêntrico. Mas é porque a Você loucura que a conseguiu destacar na gente... UFBA, A loucura que a gente percebia um no outro, e teve outros participantes, tinha Caio, Gustavo, porque... Não cite nomes, por favor. Não, mas não são amigos, irmãos são nossos. amigos. A gente se percebia... É como se a loucura que, entre aspas, que a galera propõe para o universitário é algo muito bobo. Tipo, o nível de questionamento que a galera tá propondo socialmente, assim, não é de verdade. É até antigo, antiquado. É tipo coisas dos anos 70 que estão reaparecendo agora como se fossem novas. E quando eu via Gabriel falando de assuntos super polêmicos e ao mesmo tempo rodeado daquelas pessoas ali que eu estava acostumado a ver, falando sobre esquerda, direita, política pública, coisa sobre liberdade sexual, eu fiquei assustado, assim. E ele também me via falando de outras pautas, assim. Isso daí era uma característica nossa, assim, porque a gente conseguia conviver com as pessoas e tocar nos assuntos sem ofender as pessoas. Isso daí sempre foi uma característica nossa. As pessoas não nos entendiam como pessoas... salvo casos, assim, muito raros. A pessoa tem que ter uma indisposição muito grande para lidar com a gente. Mas a gente sempre tentou promover um ambiente muito gostoso, né, para as pessoas. A galera conseguir falar sobre tudo. Sobre tudo, as pessoas se sentirem à vontade. E a gente, aos poucos, isso foi se aglutinando, né? Como o Antônio falou, era mais ou menos umas 4, 5 pessoas ali. Isso. A gente começou a se reunir, a gente decidiu sair da universidade juntos. Porque era mais legal a gente se reunir fora da universidade do que a gente ir para aula. E aí a gente começou o período que o Antônio estava chamando de vagabundagem. Mas era um trabalho também, porque o que a gente trabalhava nesse momento era, por exemplo, chegou a questão, como é que faz pra gente não decair, pra gente não se corromper, não acabar? Então a gente evidenciou que vários grupos acabavam ou por problemas com drogas, ou problemas sexuais, ou problemas familiares. Então a gente pensou, a gente tem que estabelecer que a gente não vai se envolver com drogas, a gente não vai ficar nessa maluquice aí de pegação e vai ser muito correto com a família mesmo, vai ser comprometido com o que a gente se propõe. Se é para construir a família, se compromete. A gente mais ou menos identificou ali que a gente queria fazer alguma coisa no campo artístico e a gente percebeu no campo artístico que dava problema, né? É só olhar ali, assim, Novos Baianos, até os grandes, assim, você olha assim a família dos grandes, você fala, rapaz, que família é essa? Sabe? Segura não vou falar os nomes. Por favor, que o nosso jurídico não tenha mais convidado. E aí aciona o jurídico, que é uma beleza. Mas enfim, a gente teve essa preocupação. Bora tentar aqui pegar o que foi produzido já de experiência no século XX
E tentar modelar uma outra possibilidade pra gente, né? Mas a gente, apesar de fazer todas essas definições, ter todo esse ajuste, a gente tinha uma dificuldade grande porque a gente não tinha um objeto artístico. Isso daí é muito louco. E nem porque... dinheiro. Não, dinheiro a gente não tem, meu irmão. Mais sobre isso. Essa etapa do plano a gente tá construindo ainda. Mas a gente não tinha um objeto artístico propriamente que fosse produzido por todo o grupo. Era um grupo muito heterogêneo e a gente compartilhava valores, mas, de certa forma, dentro daquele grupo, quem tinha uma produção artística mais objetiva era eu e o Antônio. Apesar da minha ser menos Exposta, né? Exposta. A de Antônio sempre foi muito mais exposta, porque o Antônio já pintava quadros e sempre foi uma beleza, sempre chamou a atenção. Eu escrevia textos, chamava a atenção de alguns setores e tal, mas dentro do grupo não era uma coisa tão vista assim. Me lembro de falar com o pessoal, falou, pô, galera, você sabe o que eu escrevo e tal. Aí a galera, mas eu escrevo. E aí, beleza, a gente tava lá construindo aquele negócio, né? E aí, pra encurtar, a gente depois de algumas aventuras, assim, fazendo coisas, a gente se deparou dentro de um escritório de proteção veicular. Isso. E eu fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos, talvez quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, por aí, Gabi também. E nesse tempo a gente teve mais contato, várias horas do dia, e depois do trabalho também. Foi o ovo que pariu a gente, né? Porque a gente ficou, eu e o Antônio, a gente era próximo, a gente era muito amigo, mas a gente tinha uma amizade que... Sabe quando a amizade às vezes é meio intermediada? A gente tem um amigo querido que... Era amigo porque era amigo de não sei quem que era em comum e aí eram amigos. Não chegava tanto, mas assim, era como... Eu era amigo dele diretamente, a gente já tinha esse contato. A gente se encontrava na rua que eu morava pra conversar. Mas é porque a gente tinha um amigo que brilhava. A gente tem um amigo que brilha. Ele agora tá fazendo seminário e vai ser padre. Poxa, essa história é só melhor. Gente! Eu tô tipo, o quê? Aonde vamos? É isso aí, galera. Vocês não estão no lugar errado. Esse aqui é o Estação Trend, tá? Estamos aqui com Antônio e Gabriel. Você que caiu aí no algoritmo, te trouxe para esse vídeo. Não se assuste. Vamos só tentar centralizar e recalcular a rota. Gente! A editora Folhetim é uma editora que tem uma cultura que tem a política, na verdade, de levar a literatura para a rua. E isso acontece de forma... alguns de vocês podem ter visto eles em algum lugar aqui da cidade. Eles rodam muito Salvador, de forma ambulante. Lugares... Como é esse... Não vou dizer enfrentamento, mas... É uma aventura, na verdade, encarar as ruas de Salvador e trazer o livro para um público que não está ali para comprar o livro, porque normalmente quando você vai até o livro, específico. Né? E aqui no livro ele vai até você, como é isso? Foi uma jornada de amadurecimento, porque assim, a gente começou até empolgado na rua. Quando a gente teve a nossa primeira experiência com o House, a gente começou a vender bala para ir depois imprimir o livro e vender o livro. A gente estava muito animado. A gente conseguia vender 50 pacotinhos de House num dia, assim. Tipo, era um pacote com 3 House por R$10. Então a gente fazia R$500 em um dia. A gente vendia quando a gente decidiu fazer a folhetim pra gente se financiar, né? Isso. Enquanto a gente estava lá na proteção veicular, a gente precisava de dinheiro para fazer a impressão. E a gente começou a vender House na rua depois do trabalho. A gente trabalhava nessa época, tipo... Quando começou foi na Auro de Freitas, e aí por alguma sorte do destino, colocaram a gente num escritório bem separado no Rio Vermelho, só eu, Gabriel, mais um cara, gente boa, e o pessoal lá da recepção também ok. E essa galera apoiava muito a gente. Então a gente acabava o trabalho cedo, ficava... Manda um abraço aí pra galera. Abraço aí, Vitinho, Duda, Amanda, e todo o pessoal da PV também. Patrocina a gente. Pô, acho que cabe, hein? Cabe mesmo. Eu desenhava no vidro da janela da PV, porque tinha a luz do sol, botava lá o rascunho, botava outro papel por cima com durex, desenhava lá, as meninas da recepção ajudavam a gente a recortar os rótulos, as embalagens do House. Vitinho ouvia... E o patrão ouvindo o tutorial agora. Mas o patrão foi querido, a gente já encontrou com ele, já comprou várias folhetins. E Vitinho servia de leitor beta, né? A gente contava as histórias pra ele antes. Isso. Então foi
bem legal. E a gente ficava no Rio Vermelho, saía de lá 5 horas, levava o produto pra rua, vendia os house na rua, ficava até umas 9, 10 e voltava pra casa. E a gente ficou muito empolgado. Tipo, a gente conseguia ganhar de lucro num dia mais que o dobro, né, do que o nosso salário base. Tipo, eu tinha comissão, o Gabi não tinha. Pra ele era pior. Ele via assim, caramba, eu consigo fazer meu salário aqui em uma semana. E aí a gente tava... Vou adotar, hein? Vendas realmente são uma coisa que as pessoas subestimam. E a gente ficou muito empolgado, só que depois também, quando a gente levou o nosso produto, passou por uma outra fase, que era um choque de temperatura. Principalmente eu, que tinha algumas semelhanças com determinado público que a gente vendia, e eu via esse público ali, que eu estava acostumado a conviver, sendo mais cruel na recusa. Tipo, várias pessoas recusam, não é um problema, várias pessoas falam, tô sem dinheiro, não tenho interesse agora, deixa pra próxima, tranquilo. Mas esse grupo, eles tinham uma forma de falar que era quase um alfinete, uma faquinha, assim, do tipo... Cruel? Eu prefiro conhecer antes. Vou ver no Instagram antes o que é que vocês fazem. Ou... Já chegou a... A gente tá no papo cabeça aqui agora, o que eu mais gosto. Basicamente é o seguinte, a gente, trouxe o produto pra rua, a gente tinha um grande receio. Primeiro, do livro como objeto na rua, que eu estava questionando, como é que ele ia se portar, como é que ele ia ser recebido, né? Depois a gente tinha uma diferença de preço em relação à maioria dos produtos praticados na rua, que o pessoal tenta sempre deixar ali na beira dos 10, 15 10 reais. aos 15, E a gente já estava ali nos R$19,90, próximo dos 20. Bom, em relação a preço, nós não tivemos dificuldade. O produto saiu bem, só que o que a gente se surpreendeu, na verdade, foi qual público efetivamente consumia a literatura que a gente produzia. A gente tinha uma grande expectativa de ser absorvido pelos setores mais progressistas, mas essa galera, na realidade, assim, gente, tem muita gente que trata a gente muito bem, mas quando eles estão agrupados, sobretudo, eles... que é um problema, assim, que todo grupo é mais difícil de vender. Porque se uma pessoa não valida você, todo grupo tende a invalidar também. Exato. Só que esse grupo em específico, era mais comum isso acontecer, grupos dessas pessoas. E também conselhos mais para alfinetar do que para ajudar. Tipo, tinha muita gente que dava os mesmos conselhos, mas de uma forma muito mais leve. Cite exemplo. Por exemplo, qual a situação foi mais, assim, constrangedora? A situação... Rapaz, tem várias situações constrangedoras. Vou citar 2 situações constrangedoras. Não tem a ver com essa parte do conselho. Mas foi assim, um grupo de pessoas, uma mesa bem grande. Eu cheguei pra vender lá. O pessoal olhou bem e tal. E aí uma moça falou que queria. Aí eu fui, entreguei pra ela. E ela foi catar as moedinhas na bolsa. A amiga falou, poxa, deixa que eu faça o Pix aí, se eu demorar pra achar o dinheiro. Ela falou, não, deixa que eu pago. Aí eu fui, dei a volta, cheguei perto dela. E ela me deu na mão várias notinhas, assim, miúdas. E eu contei. Aí deu R$16. Eu falei, poxa, o livro é R$19,90. Aqui tem R$16. Aí ela, você não consegue negociar? Eu falei, não tem como negociar. Aí ela falou, você não negocia preço. Você vende na rua, você é comerciante, tem que saber negociar. Aí eu falei, se eu negociar com você, é muito injusto com outras pessoas que não negociaram comigo. Pessoas até que de condições financeiras diferentes da sua, com menos poder aquisitivo. E elas compraram pelo preço original. Eu vou ser muito injusto com elas quando elas, por algum motivo, se encontrarem com você e perguntar quanto você foi pagou. até elegante. Só que aí o que acontece? A amiga dela perguntou pra mim, você sabe quem é ela? Tá vendo como ela pergunta as coisas pra você? Porque antes ela tinha me perguntado como surgiu a editora, etc. Eu falei, sim. Ela me pergunta como uma jornalista. Aí a amiga, uma jornalista. Ela é uma jornalista famosíssima de algum... Ela citou um jornal. Aí eu falei, massa. Aí ela... Famosíssima que você não conhecia. Aí ela falou assim, você vai perder essa oportunidade de fazer uma entrevista com ela por causa do valor do livro? Eu falei, não, eu quero que ela me entreviste. Se ela gostar da proposta, gostar da folhetim, gostar da história, e ela me procura pra me entrevistar. E não porque eu estou comprando ela por R$4. Aí ela falou, tá, então eu vou comprar. Aí eu saí, tranquilo.
Só que é uma situação que é chata e se repete muitas vezes. E a do conselho que eu falo é quando esse grupo aconselha, por exemplo, e por que vocês não fazem um edital? Ou por que vocês não levam isso para tal político? Por que vocês não falam com fulaninho que vai... Aí eu falo, beleza, obrigado pela dica. Tipo, eu não vou nem entrar na minha opinião sobre esse assunto. Eu falo, obrigado pela dica, vai querer comprar? Não. E a pessoa não fala assim um conselho, tipo... Gente boa, é tipo... Não, a pessoa por quê? Por que você não faz isso? Sabe, tipo... Você acha que talvez seja justamente por essa abordagem de vocês de ir com o livro até as pessoas, vocês não acham que seja um pouco do preconceito da nossa sociedade? Com certeza. Com certeza, é isso. São alguns pesos aí. Só que a questão que mais me deu... Vou falar raiva, me deu raiva mesmo, é porque esse setor... É o setor que mais... tem que encher aqui. É o setor que mais fala publicamente, em outras ocasiões, que estão apoiando a cultura, que estão apoiando artistas independentes, que estão apoiando o povo, o trabalhador, entende? E eu tô lá. Eu sou do povo, sou trabalhador, estou independente, vendendo meu livro com minhas próprias mãos e... tô ali, vendendo pra ele. E ele está me distratando. Então isso me deu muita raiva desse público. Ainda mais que, assim, eu sempre fui distante. Porque eu não sei exatamente o motivo. Tem alguma coisa no meu jeito que esse pessoal sempre foi bem reticente comigo. Bom, tudo bem. Mas Antônio era relativamente bem aceito dentro desses setores, assim. Então, Antônio passou por um processo ali, eu vi... meio que de uma crise de identidade, porque ele já não pertencia integralmente a isso. Só que... E eu não queria também, eu não gostava por algumas outras coisas. Só que ele não tinha noção do quão bizarro era. De quão fundo era aquele abismo que eu percebia. Exato, o que acontece, né? Você vê como é que são as questões dos fenótipos. E os impactos que isso tem sobre a pessoa. A pessoa olha pra mim e ela vê uma pessoa muito parecida com o segurança, com o Uber, com a pessoa que ela está acostumada a ver numa posição de servidão e que não, muitas vezes, isso é muito engraçado, que não compartilha as mesmas conversas, os mesmos assuntos, entende? Então essa galera sempre estranhou quando eu entrava. E eu digo mais, assim, tipo, eu sempre dominei a maioria dos assuntos, muito mais do que essas pessoas. Muito mais. Sabe, na maioria das questões, eu sempre tive mais, sempre pesquisei mais, sempre me informei mais. Mas estava acostumado a ser subestimado nessa área, né? Já Antônio, são questões que cortam... acho que existem formas fáceis de falar sobre isso, mas isso daí evita a complexidade real da coisa. Isso corta a questão de raça, mas denuncia, sobretudo, fenótipos ligados à servidão. Que perpassam raça, que são grandemente influenciados por isso, mas que não estão restritos a. Porque existe também um fenótipo do negro que faz parte desse setor. E ele vai ser lido como um negro que faz parte desse setor. Entende? No caso de Antônio, ele é tão misturado quanto eu, mas é confuso de dizer o que é que nossa família, né? Sendo bem honesto, assim. É uma confusão muito grande, assim. No final das contas, é melhor a gente chegar lá e botar pardo e deixar rolar, sabe? Mas, assim, ele sinalizava para esse grupo, era mais absorvido desse grupo. E eu acho que teve esse impacto, assim, de conhecer o outro lado de forma mais profunda. E aí o que aconteceu? Porque ali ele estava sendo visto como um vendedor de rua. Sim. Entende? E aí foi um processo que eu falo de aprendizado, porque nessa fase aí da minha raiva, eu queria alfinetar também. Assim, tipo, quando a pessoa falava, eu quero conhecer melhor no Instagram e tal. Aí eu falava, tá, mas para conhecer melhor, a melhor forma é comprar esse produto. E é o preço de uma cerveja sua. Então, eu queria alfinetar. A Gabi ficava me falando, pô, não seja mais gentil com as pessoas. Eu fui depois, cada vez mais com um sorriso. E no início, usando meu sorriso como um alfinete também para eles. E depois fui só me desligando um pouco. E só vendo o número. Abordei, marquei no meu computador, marquei, mas não tô nem aí. E aí foi aprendizado, fiquei mais de boa, depois eu sofri aquele assalto também. Então a rua vai tendo... Eu acho que é importante a gente entrar nessa questão do assalto, já que a pergunta é sobre rua, mas assim, uma coisa também importante da gente falar é que a gente consegue passar por essas coisas, porque na realidade, a grande maioria das pessoas que a gente encontra trata a gente super bem.
Exato. Mesmo as pessoas que a gente sempre pergunta, assim, você posso falar com vocês rapidinho? Às vezes a pessoa fala não. Fala não com carinho, você entende qual a situação que ela estava vivendo. Ela não fez nenhum compromisso Exato. com a gente de receber a gente na mesa dela naquele momento. Isso daí é tranquilo, entendeu? O que a gente está falando é de outro tipo De negativo. de negativo. E é isso, é importante falar que a gente sempre pergunta se pode apresentar algo. Isso. Se pode ser ouvido. Então a gente não tá lá invadindo sua conversa do nada. E a gente é muito bem tratado por muitas pessoas. E não à toa a gente vende bem. Muito, muito bem tratado. Então quando a gente enfrenta uma situação dessa, a gente lembra das outras pessoas, a gente fala, olha só. Entendeu? Então foquem nas pessoas que tratam bem e esqueçam, descartem as pessoas que tratam mal. É porque o que acontece, como a gente está no setor do mercado editorial, a gente começa também a relacionar as pessoas que tratam mal com o lobismo do mercado editorial, que a gente tem acesso por meio dos podcasts deles, etc. Então, a gente consegue também entender um pouco da raiz desse elitismo, sabe? Desse setor. Tipo, quando a gente estiver ouvindo um podcast, você ouve coisas absurdas, como é muito difícil vender no Brasil livro porque as pessoas são analfabetas. A gente vai chegar nessa parte dos números e vocês vão ver que o que ele está falando aí não tem nada a ver com o que o pessoal mais elitista, assim, falando, traz, né? E só para deixar uma pulga, assim, para a galera esperar isso, como é que você explicaria que é mais difícil vender livros porque as pessoas são analfabetas, mas a gente vende milhares de celulares por ano? Milhares de smartphones. Milhares não, milhões. Milhões. Mas assim, enfim. Tá. A folhetinha, ela tem na logo aí um cachorrinho, né? Que seria a especificação mais ou menos de como você se denomina, né? Isso. Que é a editora Vira-Lata. Explica um pouquinho pra gente por que a editora Vira-Lata. Tem várias coisas. Primeiro, a gente tá na rua. Segundo, tem aquela parada do espírito vira-lata, o brasileiro vira-lata, sabe? Que tá mais propenso a gostar das coisas de fora do que do seu próprio país. E a gente quis dar uma brincadeira com isso. Porque, assim, o que a gente quer propor também é uma literatura pop pro Brasil e pro povo, com histórias que protagonizem e dignifiquem uma gama de possibilidades que existe na sociedade, na realidade que a gente vive. E é algo difícil de ver na literatura convencional. Tanto que já teve um exemplo assim, eu fui apresentar as minhas intenções e falei que é protagonizada por um repositor de prateleira do atacarejo. E a pessoa que eu estava vendendo, ele perguntou, e por que não um repositor de prateleira de biblioteca? A minha resposta foi, já tem muito esse protagonismo. De dignificar profissões muito... ligadas ao livro, né? Um negócio autocentrado. Ligadas a coisinhas fofas, assim, tipo, publicitário, um designer, o cara da bibliotecária, essas coisinhas, assim. Quando vai pro povo, um trabalhador, aí vai pra floricultura, um livreiro, sabe? Não vai pra uma coisa assim, um motorista de aplicativo. Mais real, né? É, real. Tem um repositor de isso, e essas pessoas, na verdade, a gente vem atender a demanda de literatura dessas pessoas, né? Então, na verdade, dá visibilidade a esse tipo de personagem. Exato, isso. E com a literatura pop, porque é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, de que nossa produção artística é muito parecida com a produção artística, assim, europeia, digamos, sabe? Muito ligada a problema social, a problemas históricos, a essas questões. E não aprofunda nas possibilidades fantásticas das coisas. Tipo, possibilidades que dariam até para discutir assuntos sociais, trazendo mais público. Porque... Vamos lá. Por exemplo... Rapidinho, porque a gente tá abrindo várias abas, né? Exato. Essencialmente perguntas sobre o vira-lata, né? É que eu queria explicar de uma forma mais explicada. Mas, não, esse negócio do vira-lata, na verdade, é o seguinte. No início, foi muito acidente, né? O cachorrinho.
A folhetim ela foi projetada para ser uma outra coisa no período da pandemia. Acabou que não foi para frente. Só que sobreviveu disso uma logo que Antônio desenhou, que foi a logo do cachorro. E aí ficou... O cachorro foi o que sobreviveu daquele primeiro projeto da folhetim. A gente ficou com aquilo na cabeça. Eu escrevi alguns textos na época, tipo uma apresentação da editora. E eu pegava essa coisa do vira-lata. E é o lance da persistência, é o de ser o inesperado. O vira-lata ele é resiliente, né? Exatamente. Que é ser o... E comum. Exatamente. Eu acho que popular. Pelo pouco que eu conheci vocês, eu acho que vem desse lugar de... não é o vira-lata no sentido que a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala de vira-lata é que é um coisa cachorro menor, ruim, menor. né? E eu acho que não é essa a intenção. A intenção é que seja o comum, eu acho o real, como leitor da Folhetim, eu acho que seria mais no sentido de estar presente no cotidiano. O vira-lata ele está presente no nosso cotidiano. Onde você vá, onde quer que você vá. É o do dia a dia, né? Cidadezinha mais pacata do interior, você vai encontrar um caramelo. É verdade. Então, assim, eu acho que essa presença de estar assim, nos locais do seu cotidiano, estar sempre presente no seu cotidiano, eu acho que seria como leitor, assim, talvez não tenha sido a ideia de você. A coisa que eu estava explicando era mais uma outra questão, que veio depois, não é uma questão original. O lance também, o vira-lata ele contém ali alguns valores nossos, né? Primeiro, por ser um cachorro, o lance da presença no cotidiano, isso é uma coisa amistosa. Tem o lance da miscigenação e da possibilidade gerada por elas. E, de certa forma, também, essa miscigenação gerando uma nova coisa, porque o vira-lata quer queira, quer não, por mais que a gente nomeie coisas muito diferentes com esse nome, eles já compartilham a identidade entre eles, que é o fato deles serem vira-latas. É um pouco um problema meio brasileiro, assim. Outra coisa... Não é um problema, eu acho. Não, eu falo uma questão. Eu acho positivo, na verdade. Fato. E o lance de estar nas ruas. Acho que em tese são esses valores que passam. E também o lance de dar soluções para coisas que queira que não, ele recebeu esse nome originalmente porque ele pegava a lata de lixo e ele virava a lata de lixo, né? A lata de lixo estava lá, ele pegava, virava e comia, né? Então é meio que isso, né? Tem E talvez é nessa coisa que eu estava querendo dizer ali, do virar a lata de lixo. E dessa brincadeira com essa ofensa que as pessoas fazem ao povo brasileiro de ter um espírito vira-lata, de valorizar o que está fora. E é uma coisa que eu queria tentar explicar, que é, tipo, pegar algo que realmente está fora, mas colocar aqui, aproveitando esse fato de nós, como mestiços, mulatos e pardos, dessa civilização brasileira que está posta como um fato contemporâneo. Tipo, aqui está a sociedade, vamos agora produzir a cultura dela de uma forma mais rica de possibilidades. Possibilidades que a gente vê muito em vários lugares, tipo... Você pega várias coisas, assim, tem como a gente pegou referência para fazer a folhetim na Shonen Jump, que é no Oriente, da Pulp, que é americana, do Cordel, que é daqui do Nordeste. Então, miscelânea, né? É isso. E a gente pegou também desses lugares porque, assim, tirando o Cordel, porque não são tão explorados aqui. Esse tipo de narrativa que estabelece que a questão já está posta, sabe? Tipo, a gente não está mais perdendo tempo falando didaticamente sobre o fato de Lázaro, o protagonista da História das Segundas Intenções, ser preto e ser de uma classe de trabalho menos dignificada. A gente não está analisando isso no texto. Isso. A gente já leva como normal. Engraçado como isso também não é abordado. Isso também não é abordado pelos nossos leitores. Isso é muito não, os leitores só estão se divertindo. Tipo, eles não estão mais tratando isso como uma coisa que se destaca. Eles já estão levando com naturalidade essa possibilidade. Porque é natural para a maioria dos nossos leitores. Porque a maioria deles vai ter que, no mínimo, ir num mercado e vai ter que conviver com as pessoas. Agora vamos lá.
vocês estão indo agora para terceiro exemplar, né? Isso. Da folhetim, já tem nome? Situações triangulares. Situações triangulares. A primeira edição de vocês foi o Resenha de Carnaval. Isso. Então, quem não leu, leia Resenha de Carnaval, a história de... Não, o protagonista não tem nome, mas é uma história de um rapaz que vem recém-divorciado do interior da Bahia para aqui para Salvador para pular o primeiro carnaval. Eita porra. toda... Não tem edição, meu Deus. A história toda se passa ali na Carlos Gomes, é uma loucura. E a gente conseguiu vender 2.000 exemplares aqui. Né? E o segundo? O segundo? O segundo, olha... Nome? O nome Segundas Intenções e... É uma história de suspense, de vampiro, protagonizada por um repositor de prateleira do atacarejo que vai se envolvendo ali com a moça que chega meio que flertando com ele no turno da madrugada, que ele trabalha, e numa trama de mistério. E a gente tá pra fechar 2.000 exemplares agora. Isso. Estamos no 1989. 89. Então, Falta pouco, gente. Publicação. Que até Até a noite a gente espera estar subir esse vídeo, eles vão bater os 2K. Então, últimas unidades. Se vocês quiserem agora... Acho que não dá mais tempo. Então, são realmente histórias que estão ali, próximas a gente, ou seja... Qualquer pessoa de Salvador pode conhecer, ter um amigo, ter um parente que trabalha no atacarejo. Pô, já vendemos, qualquer pessoa pode ter um contato, ou pode até ser essa pessoa que veio pular o primeiro carnaval em Salvador e se envolveu em várias aventuras durante ali o circuito. Aliás, quem já é de Salvador já se envolve em várias aventuras durante o carnaval. Carnaval tem 10. E mesmo que não se envolva, é espectador de alguma aventura. Então tá vendo aí, Rodrigão? Você pode ter uma história protagonizada por um operador de áudio do podcast da Lapa. Com certeza. E é isso que é a grande pira, assim, nossa, porque a literatura pertence a gente. Sim. Entende? Quando eu falo literatura, assim, a narrativa pertence a gente. Se a gente não conseguir preencher a nossa vida com narrativa, nossa vida não vai significar nada e não vai virar nem memória pra gente mesmo, entende? Então, quando a gente é bombardeado por histórias que se passam sempre em um setor, sempre em um espaço, sempre com uma distância grande, o que acontece é que nossa vida e a memória de nossa vida também está sendo impossibilitada, assim, sabe? O reconhecimento de possibilidades de histórias também, e de contar histórias, de construir coisas, também está sendo possibilitado. Isso causa até uma proximidade, né? Na questão de você estar lendo algo que é próximo a você. Isso. Eu posso estar contando a história de um percussionista da timbalada que se envolveu com uma vendedora de picolé, que são personagens ali próximos a gente. Isso. E que você, de uma certa forma, se sente ali pertencente àquela história. Sim. E sai muito também do que, acho que foi o que o Antônio falou, do que a gente, enquanto leitor, está acostumado. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, meu gênero favorito é distopia e ficção. Sim. Às vezes parece que a galera pega o personagem, muda de nome, muda a cor do cabelo na descrição e eu vejo exatamente o mesmo. A mesma personalidade, as mesmas características, as mesmas manias, os mesmos defeitos. Dificilmente eu tenho achado assim. Tudo bem que esse semestre ofereci muito TCC, eu não pude ter uma leitura mais assídua. Mas do ano passado, dos livros que eu tive acesso, muitos mesmo, parecia que era exatamente a mesma personagem, que só mudou o título, mudou a cidade, a fantasia e... Isso daí é um fato que eu quero comentar. Assim, Tony estava aqui tentando puxar, acho que ele está até meio chateado. Porque ele tava, não tô chateado não. Eu acho que eu consegui explicar depois, quando você trouxe aquela coisa do lixo. Mas é porque existem alguns setores assim, de produção literária. Existe um setor que a gente vê sinalizando para os grandes prêmios literários, que basicamente todos eles atendem a uma estética específica. Se você pegar, por exemplo,
Bom, eu não vou citar nomes, que de repente posso ganhar um prêmio e vai ficar uma situação ruim. Mas olha, mas assim, mas você vê que existe toda uma linha estética específica para sinalizar para esses grandes prêmios, que sempre tem ali uma atmosfera meio escura, um tom psicologizante, um câncer na família, entendeu? Um dilema meio burguês, assim. Ninguém nunca trabalha nesses livros. Ninguém nunca tem que trabalhar nesses livros. E quando trabalha no meio do trabalho, ai meu Deus, eu não estou bem, tenho que ir embora. Exatamente. As pessoas têm um direito. Quando na assim. vida real a gente não tem esse direito de não tô Você bem, vai vou embora. ficar mal. Exatamente. O máximo que você tem é poder ir chorar no banheiro do seu trabalho e não demore mais do que 15 minutos. Gente, o Situações Triangulares é sobre isso, tá? É sobre estar apaixonado no Spoiler. momento do trabalho. Mas assim... Gosto de spoiler. Mas o outro setor, que seria esse setor pop, ele está sofrendo de uma grande crise. Foi um setor que já contribuiu muito com a gente, mas ele está sofrendo com uma grande crise que eu estou tentando identificar, que é um negócio assim de usar os dados, os metadados, para se produzir ficção. Não é propriamente usar a inteligência artificial. Você pegar e fazer uma estatística assim, olha, livros que são protagonizados por tal tipo de personagem, que tem tal tipo de fisionomia, que vive em tal lugar, eles conseguem alcançar tal resultado. Então, e esses daqui também tem um bom resultado. Então a gente vai fazer uma mistura desses dois, fazer uma reconfiguração e aí lançar novamente. Exatamente. Fazer um bem bolado com os exageros. Exato, mas gente, eu vou contar uma coisa pra você. Você pode até conseguir vender para um público, mas só que você tá mais ou menos assim. Você está mais ou menos destruindo o espírito daquela pessoa. Eu não tenho jeito não metafísico de falar sobre isso. Entendeu? Porque aquela pessoa só vai estar consumindo quantidade, não tem variação qualitativa nenhuma no que ela está consumindo. Mas eu acho que quem está produzindo esse tipo de coisa realmente não está muito preocupado com a alma de ninguém, não. Eu acho que a intenção deles é vender. O problema é que se ela morrer, não tem para quem vender, entendeu? O problema é que se aquela pessoa chegar na conclusão, como as pessoas estão chegando, as pessoas estão consumindo, por exemplo, stream, estão percebendo que é mais ou menos esse mesmo processo. É um outro setor que está bem em crise. Eu não vejo motivo hoje para abrir a maioria dos streams, porque eu sei que qualquer coisa que foi produzida por aquele stream não presta. Por que disso? Isso vai acontecer com esse mesmo setor. As pessoas... Você não está identificando já que, olha, sim, a mesma coisa. Para que você vai comprar outro livro que é a mesma coisa? Termina batendo um pouco com o que a gente falou em um episódio anterior com outro convidado. Que essa é uma crise, na verdade, que eu identifico que não seja só na literatura. É uma crise que a gente vê na arte de um modo geral. Na narrativa, sobretudo. Exatamente, porque se a gente for analisar com amor e carinho, a música também está muito nessa linha. Muito mesmo, muito mesmo. A música, a cênica, tá tudo muito ali. Eu acho que os dados, eles são importantes e eles são necessários. Mas eu acho que vai muito nisso que você está falando. Termina acontecendo da pessoa, literalmente, perder o interesse. Porque é literalmente mais do mesmo. Isso. E acontece aí que quando você faz uma coisinha diferente, você acaba explodindo. É isso aí, galera. Estamos aqui com Antônio e Gabriel da editora Folhetim, nesse bate-papo descontraído e gostoso aqui sobre a literatura contemporânea, sobre os seus viés. E a literatura baiana. Baiana, que é importantíssimo de falar, que temos poucos autores hoje em dia contemporâneos na Bahia que fazem esse tipo de literatura fácil, literatura popular, simples, popular, pop. E vocês estão trazendo números bastante expressivos, assim, por exemplo, sobre a Bienal. Fala aí dos números da Bienal, por exemplo, pra gente, que muitos editores não conseguiram alcançar o tipo de venda que vocês tiveram. É isso. Na Bienal a gente vendeu uns 320 livros. Próximo disso. Foi. 320 livros em 4 dias. Em 4 dias. Bom, a gente está com... A gente tem poucos títulos, né? Em relação à maioria das editoras. Foi 320 exemplares de um único título. De um único Caramba. título. Se você não leu... Eu li. Abra aí, foca aqui. Gente, eu li. E sem sacanagem mesmo, leiam, comprem dos meninos. Aí, uma excelente pergunta, porque já está chegando perto do nosso horário. Sim. Como é que eu, mera mortal, consigo comprar o meu folhetim? Olha, vocês conseguem entrando lá no Instagram, Editora Folhetim, tudo junto. Lá tem um link na bio,
Aí nesse link primeiro você já tem um presente, que é um audiolivro nosso, Uau! com outra história. Incrível. E também dá pra você comprar os físicos e a gente vê pra vocês pelos correios. Vai ter 2 opções. E pra quem é daqui de Salvador, tipo, vocês postam aonde vocês estão, por onde vocês estão, pra pessoa tentar achar vocês? A gente tá sempre... Uma caça ao tesouro? Não. São 2 lugares que são bem regulares. É Rio Vermelho e Imbuí. Alô, galera do Rio Vermelho, do Imbuí. Isso. Fica a dica. No Rio Vermelho é mais fácil de achar, que é o Gordão. Leva os 20 contos. Às vezes, no fim de semana, eu tô no Santo Antônio também, ali. A gente vai Tem- Santo Antônio Massa, também. massa. Leva os 20 contos separados no bolso, né? Aquela... Isso. O Segundo as Intenções eu li naquele dia, inclusive, na última vez que a gente se encontrou. Porque nessas de fazer cobertura de eventos aqui de Salvador, vira e mexe e me bato com os meninos, né? E aí, naquele dia, eu fui pra casa que eu não consegui parar de ler. Então, tipo Isso. assim, Agora eu veja... não consegui Isso é tudo que ele queria ouvir, né? Exato. E é tudo que eu queria ouvir por vários motivos. Primeiro, porque primeiro é uma grande elogio, obrigado, meu bem. E depois, porque você falou que você não tinha conseguido ler outros livros porque você estava com grandes demandas nesse período. Sim. Que você estava fazendo Foi seu na ida TCC. pra casa, assim, metrô, ônibus, e eu não consegui Eu falei, parar tinha uma de ler, delícia, gente. porque ela entra ali naquele espaço que não tem nada. Pegou o vácuo. É isso. Então, se você está querendo realmente uma leitura rápida e tal, uma leitura simples, mas a gente... Agora, uma outra coisa que é importante também, eu acho deixar claro aqui, porque quem olha o folhetim pode pensar que ele é voltado para o público infantil, o que não é o caso, Não. tá? Então, Ainda, não compre né? pra... Ainda. Não, esse daqui, os 2 primeiros que eu li, pelo menos, não dê para seu filho pequeno, porque não é para ele, é para acima de você. 12 anos dá pra ler, né? Eu acho que talvez um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais, um 14, 16, O nosso público, a maioria dele tá ali em não 25, subestima a 35 criança, anos. Mas é porque às vezes a gente também tem muito isso. A gente, enquanto público adulto, a gente tem na nossa cabeça que para ser um livro e que para ler precisa ser um livro enorme de no mínimo 500 páginas, senão não vale. E não, velho, é uma história gostosa, muito delicinha de ler, sabe? Que você literalmente vai querer ler do começo ao fim. Isso que você falou é bem legal, assim, bacana. Assim, esse estereótipo, né? De achar que você precisa ler um livro grosso para você passar a imagem de intelectual. Que você está, pô, rapaz, eu leio o livro que ele está lendo, que é um livro gigante e tal. E quando, na verdade, Não necessariamente. necessariamente a leitura ela pode ser despretensiosa. Assim como você assiste, assim você tem músicas que faz te refletir, e tem música que só te faz dançar. Isso. Que só é música para você dançar, curtir o momento. Vou dizer uma Existem coisa. literaturas que faz você fazer uma reflexão, um artigo acadêmico, e existem literaturas que é para você consumir e gostar. Eu acho que a folhetim tem essa pegada. E a folhetim surge muito para fazer a literatura deixar de ser um souvenir de intelectual. A literatura está a serviço do povo, e mais do que propriamente a literatura em si, o consumir narrativa é um exercício humano, entende? Então, nosso compromisso é com o aspecto humano das pessoas, não é com o aspecto de intelectual, de cabeçudo e tal. Não que eu não acredito que você deva ser inteligente. Você deve ser inteligente, a gente tenta produzir um produto inteligente. Mas subestimando é. as pessoas, exato. né? A Não, gente- e porque tem insights que vocês colocam no livro de vocês que é para leitor. Tem muita coisa que eu olho assim e falo, isso aqui a galera que tá começando a ler não vai pegar tão rápido. Sim. Mas é justamente nessa questão de é possível você ler, você Essa consumir algo que vai ser interessante, vai te acrescentar de alguma forma, mas que você não vai... Pô, eu tô há 3 meses presa num livro que eu já tive que parar ele e começar outros, porque senão eu ia ficar presa. Porque ele é um livro que demanda Denso. que eu pare e esteja só com ele. Não dá pra eu ler ele daqui pro metrô. Sim. Daqui pra casa, sabe? Isso. Então, enfim, é muito gostoso. Mas não deem pra seus filhos pequenos, tá? Então é isso, galera. Infelizmente, nosso tempo ele está chegando, né? Queria agradecer novamente aqui a Antônio e a Gabriel, que estiveram presentes conosco nesse episódio. Bruninha, O merchan clássico. Merchan, exato. Bom, vamos começar por mim hoje. Pra me achar, vocês sabem que vira e mexe, né? Eu abro o Instagram, fecho o Instagram. Ultimamente tá aberto. E até então, a não ser que aconteça alguma coisa, ficará assim. Então, pra me achar, Bittencourt com T só. Bota lá, Bittencourt Jornalista, ou vai pro Vozes da Estação e você vai me achar lá, tá? Pedro, qual é o seu @? Pedro Alves.
Não, pedroleo.alves. Meu A pessoa tá esquecendo o próprio arroba. E vocês, meninos, como achar? Ó, Editora Ou Folhetim. apenas o folhetim? é isso, é Editora Folhetim, tudo junto. Eu não uso o meu, ele também Eu não. desativei, tinha até coisas interessantes. ou presencialmente no Imbuí ou Rio Vermelho. É verdade. Pode E chegar aí a dar eu um não salve. posso perder a oportunidade. Pode fechar aqui de novo. Fecha de novo e daqui a pouco você abre que você vai entender. Eu não posso deixar, né, a oportunidade passar. Obrigada, Bobs, pelo patrocínio de hoje. Abre a câmera pra galera ver. Isso. Muito aí. obrigada. Nosso comercial tá esperando vocês entrarem em contato, tá bom? Agradecer também aqui na presença do nosso ilustre amigo Mateuzinho, que está na área, fazendo aqui os nossos vídeos, videomaker. Acompanhe. Mateuzinho, dá seu arroba aí. Mateus de Jesus. Sigam lá, vão sigam TH, muito. Matheus com TH. Mateus com TH. E agradecer novamente a presença de vocês. Espero que saia logo, por favor, pelo amor de Deus. Eu já cheguei hoje perguntando cadê o terceiro. Esse terceiro exemplar que a gente está aqui cedendo por ler essa história, que promete, né? A história de um Uber, a manicure E um porteiro. e um porteiro. Rapaz, isso vai dar pano pra manga, hein? Se você gostou desse episódio, coloca aí no comentário. Quem sabe a gente não rola um sorteio sobre a edição da folhetinha, hein? Se vocês pedirem muito aí, a gente pode até sortear. Vamos lá. Pode ver. Vamos ver isso aí. Valeu. Agradecendo novamente a SPN Filmes, ao Lapa News. Fique sempre conectado com as melhores notícias de Salvador e Bahia. Ao Seven, tudo em mídia e muito mais. E Estação Pet, a Floras Brechó, hein? Você precisa daquela roupa. Moda sustentabilidade com Floras Brechó. Agradeço novamente a presença de vocês. Curtam, sigam, compartilhem e até uma próxima. Tchau, galera. Tchau.